acorde assim em Jesus, com mente de justo unido ao Senhor, e Ele sempre te conduzirá. Oh, que bênção! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom dia a todos vocês que estão acordando agora, ou que já estão acordados há algum tempo, mas que dizem assim: cara, eu preciso hoje de uma palavra que venha para o meu coração, que levante a minha alma. Então a gente precisa disso todo dia. A palavra de Deus é um fogo glorioso, é uma chama. A palavra de Deus, ela levanta a nossa cabeça, nosso entendimento. A palavra de Deus traz para nós a mente de Cristo, uma mente elevada, uma mente segundo o próprio Deus. Isso é maravilhoso para a gente. Amém? Hoje eu quero ler para você um texto de 1 Pedro, a primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 23. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23. A palavra de Deus diz assim: pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Aleluia! Que coisa maravilhosa está escrito aqui nesse versículo. E eu quero que você pense comigo devagar, deixando penetrar profundamente essa semente, essa glória da palavra de Deus no teu entendimento, no teu coração. Porque o que é que este homem está falando para nós através do Espírito Santo? Ele está dizendo assim: olha, se você é de Jesus, se você é de Deus, você teve que passar por um processo de transformação radical do teu espírito. Chama-se regeneração. É o que ele está dizendo. Entende? Não existe ninguém que de fato é de Deus que não tenha passado por essa regeneração do Espírito. E se alguém não passou por essa regeneração do Espírito, esse tal não é dele, é o que Paulo diz em Romanos. Então, pensa comigo uma coisa. No tocante a ser de Deus ou não ser de Deus, é uma coisa poderosíssima, em que ou a gente é de fato ou a gente não é de fato. Não existe o ligeiramente grávido, não existe o relativamente salvo. Você entende? Não existe o em cima do muro. Porque Deus não trabalha com essas incertezas. Deus não trabalha com a incerteza. A incerteza é uma coisa do diabo e uma coisa da mentalidade meramente humana. Entendeu? Esta é a esfera da incerteza. Porque o que eu estou vendo aqui nesse texto, e eu quero passar para você, é uma coisa tão gloriosa, tão poderosa, tão certa, tão perfeita, que tem que ter o poder em mim de destruir todo tipo de incerteza, de dúvida, de incapacidade, de miséria. Entende? O que é o Evangelho? O Evangelho é: eu preciso me sujeitar a um poder que destrói a minha miséria. Entende? Eu preciso me sujeitar a este poder e deixar essa máquina gloriosa de Deus destruir tudo aquilo que em mim, na minha cabecinha humana, traz para mim dúvida, incerteza, insegurança, traz um pensamento errado, um pensamento que continua sendo escravo, continua sendo miserável. Mas quem faz isso? Quem faz isso é o próprio Deus em mim. É este poder glorioso que Ele tem de sujeitar a Ele todas as coisas, está escrito. Então eu quero que você pense uma coisa aqui comigo nesse versículo e eu vou terminar. Ele está dizendo assim: olha,
pois fostes regenerados, não de semente corruptível. Sabe o que ele está querendo dizer aqui, cara? Ele está querendo dizer uma coisa muito poderosa, muito poderosa. Ele está dizendo assim, olha, se você foi regenerado em espírito, é porque houve uma semente que penetrou em você e te fez, você foi gerado de novo. É isso que ele está querendo dizer. Entende? A palavra regenerado significa gerado de novo. Gerado significa que você nasceu de novo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Não existe ninguém que possa dizer assim, aleluia, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. Não existe ninguém que possa dizer essa frase sem que tenha passado por uma regeneração do Espírito. Ninguém pode dizer assim, aleluia, eu sou de Deus, eu sou de Jesus, e continua com o mesmo Espírito que recebeu de Adão, do primeiro homem, aquele espírito natural. Não existe ninguém que possa fazer isso. Ou a gente é verdadeiramente nascido do Espírito, é o que Jesus falou, né, para Nicodemos. Jesus falou para Nicodemos, aquele que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Cara, são duas categorias totalmente separadas. O que é nascido da carne é o natural, é o homem natural, é aquilo que veio de Adão, é aquilo que nunca recebeu essa semente gloriosa. Ele permanece como ele sempre foi, ele não teve transformação nenhuma do Espírito. É o homem natural, é adâmico. Mas Jesus diz assim, aquele que é nascido do Espírito Santo, este é nascido de Deus. Mas ele é nascido em Espírito, entende? E eu quero que você pense nisso hoje. Porque é isso que faz com que a gente tenha uma gênese, uma transformação poderosa da nossa alma, que são coisas diferentes, né? O Espírito não é a alma. A alma é esse conjunto de pensamentos, sentimentos, de pensamentos e emoções. Para que isso seja realmente transformado, eu preciso pensar direito. E o que ele está dizendo para mim aqui é o seguinte, para mim e para você, ele está dizendo assim, olha, vós fostes regenerados, ou seja, passado. Por que ele coloca o verbo no passado perfeito? Porque é perfeitamente passado isso. Entende o que eu quero dizer? Ninguém que está em Cristo está sendo gerado. Não estamos sendo gerados em Cristo. Nós fomos regenerados. Portanto, estamos sendo transformados na mente e no coração. Ninguém pode ser transformado diariamente na renovação da mente se já não foi regenerado em espírito. Por quê? Porque primeiro tem que ser espírito. Primeiro tem que nascer do espírito. Primeiro tem que ser regenerado em espírito. E ele está dizendo aqui que o que faz com que a gente seja gerado de novo em Cristo é uma semente de Deus. E este é o meu ponto desse áudio. Eu quero que você preste atenção nisso. Assim como um ser humano, ele é gerado, presta atenção nisso que é importante. Vou usar uma linguagem natural para explicar a linguagem espiritual. Presta atenção. Assim como uma pessoa, um ser humano, é gerado por uma semente masculina que penetra um óvulo feminino. Não é isso a naturalidade? A semente masculina, chamada espermatozoide, o esperma, ele penetra o quê? O óvulo feminino e fecunda aquele óvulo. E aquele óvulo se desenvolve, né? E ali nasce uma pessoa. Uma pessoa é gerada. Da mesma maneira, ele está dizendo aqui que a mesma coisa acontece, só que numa esfera espiritual, entende? Onde a semente que é lançada no nosso espírito é o sêmen. A palavra semente é a mesma palavra sêmen
entendeu? Sêmen, que tem a ver com o esperma. A palavra esperma, inclusive nesse texto, se você for ler o original grego, o original grego, aqui a palavra é esperma, entende? Quando diz semente incorruptível, ele está falando o esperma incorruptível da palavra, ou do espírito. Penetra no nosso espírito e gera uma nova pessoa, um novo ser espiritual. Assim como no natural, assim também é no espiritual. Deus precisa impregnar o nosso espírito e gerar no nosso espírito uma nova criatura. Agora eu quero que você preste atenção na palavra incorruptível, porque a semente corruptível é a semente humana, entende? O sêmen masculino em unidade com o óvulo feminino gera o quê? Um ser humano corruptível, porque a semente é corruptível. O que é corruptível? Significa mortal, entende? Nós não somos imortais segundo o corpo, segundo a naturalidade, nós somos corruptíveis. A gente já nasce morrendo. Estou certo ou estou errado? A gente já nasce para a morte, né? É tudo bonitinho, bebezinho, tem aquela saúde legal. Daqui a pouco a gente é jovem e fala, nossa, eu sou maravilhoso, eu tenho uma saúde perfeita, eu sou jovem. Não, cara, você está caminhando para a morte. Desde que você nasceu, você é corruptível. Desde que a gente é fecundado, a gente já nasce na direção da morte, segundo o corpo, segundo a carne. Você está entendendo? Onde que eu quero chegar com isso? Eu quero dizer para você que existe 2 tipos de sementes. Uma semente, a semente de Adão, ela é corruptível por natureza, por causa do pecado que entrou e a morte entrou nesta semente. E ela é corruptível, ela é corrompida. Ela gera seres humanos mortais, fragilizados, adoentados. Mas o que esse texto está dizendo, e é isso que eu quero chamar a atenção, é o seguinte, que nós fomos regenerados em espírito, não de uma semente corruptível, mortal, que é pecaminosa, cheia de defeito, cheia de miséria, cheia de trauma, cheia dessa coisa do Adão. A primeira semente é cheia disso tudo. A primeira semente, a de Adão, ela é cheia de defeito, cheia de pecado, cheia de transgressão, cheia de culpa, cheia de erro, de inferioridade, cheia de raiva, cheia de mágoa, tudo isso está cheio nessa corrupção da primeira semente. Mas a segunda semente, a semente de Cristo, essa que fecundou o nosso espírito e fez a gente ser regenerado de uma vez por todas, essa não, ele está dizendo que essa é incorruptível. Essa semente não é corruptível, ela é poderosíssima e perfeita e eterna e permanente e corruptível, incorruptível. Ela não pode ser manchada pela doença, pelo pecado, pela miséria, pela culpa, pela condenação. Está dizendo isso. Presta atenção no versículo inteiro. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, o sêmen, o esperma incorruptível divino do Espírito Santo, penetrou no teu espírito e fez você nascer de novo. Só que você nasceu de novo incorruptível. Você perdeu a tua corruptibilidade adâmica e ganhou uma incorruptibilidade divina. Aleluia. Entendeu? Sabe o que significa isso? Significa que a vida eterna entrou no teu espírito. Se você é de Jesus de fato, e se Jesus habita em você, ela não pode ser corrompida pela morte.
Outra vez, você não pode estar separado. Você pode pecar? Pode. Você pode errar? Pode. Você pode ter pensamentos errados? Pode. Mas tudo isso está acontecendo numa esfera mental, numa esfera emocional, numa esfera da alma humana. Mas quando se trata de espírito, é uma coisa muito poderosa, muito firme, muito incorruptível. E eu quero chamar a tua atenção para isso, para que você entenda a importância de uma renovação na maneira de entender e de pensar. Porque se você recebe um benefício dessa monta, dessa natureza, e continua pensando como uma velha criatura, adivinha o quê? Você vai viver segundo uma velha criatura. Você vai continuar vivendo, colhendo a corrupção que existe nessa natureza adâmica. Você não pode, entendeu, ter uma semente incorruptível no espírito e continuar vivendo com a mentalidade corrompida da carne e de Adão. Essa mentalidade de velho homem, essa mentalidade adâmica, essa mentalidade de pecado, essa mentalidade de que você é dominado pelo pecado, de que o pecado te domina, de que ele te condena, ele te traz uma consciência errada. Essa luta desgraçada tem que ser aniquilada pela mentalidade perfeita da incorruptibilidade da palavra de Deus. Quero chamar bem atenção a isso, porque isso é poderoso demais. Por quê? Porque quase 100% dos problemas de entendimento cristão estão relacionados com essa dificuldade de entender que nós somos, em Cristo Jesus, criaturas absolutamente novas, justas e perfeitas e unidas a Deus em espírito, através de uma semente que foi plantada pelo próprio Deus, uma semente incorruptível que não veio de Adão, não veio de mim, não veio de ninguém. É uma coisa de Deus. Foi Deus que penetrou com a sua semente, com o seu sêmen no meu espírito e gerou um cara segundo ele, com a natureza dele. Deus não pode gerar alguém que não seja segundo a sua espécie. Aleluia. Você está entendendo esse negócio, a profundidade disso? Deus perfeito não pode gerar um cara imperfeito. Quando eu olho para mim mesmo e fico o dia inteiro, cara, como eu sou imperfeito, eu estou falando isso segundo a carne, eu estou me enxergando na carne, eu não estou me enxergando na semente divina. Você tem que fazer uma separação, entendeu? E você falou, olha, em mim ainda existem coisas imperfeitas, mas eu não sou imperfeito. Eu não vou me unir àquilo que em mim é imperfeito, porque tem muita coisa em mim que é imperfeita, meu corpo, a minha mentalidade não é perfeita, as minhas emoções não são perfeitas, mas existe alguém em mim que é perfeito. E eu tenho que ter essa ousadia de sentar numa cadeirinha todo dia e falar, aleluia, Deus querido. Eu me identifico com esse cara aqui, com essa semente incorruptível de Deus em mim. Eu me identifico com um cara que não tem pecado na sua natureza íntima, que é justificado, perfeito e amado. É por isso que eu sou amado e perfeito, porque Deus está me tratando segundo a sua semente. Eu não acordo todo dia para deixar Deus me tratar segundo a minha velha natureza corruptível. Você está entendendo por que tem gente que tem tanta culpa e miséria diante de Deus? Porque não passa todos os dias mentalmente para a esfera do Espírito. A pessoa já levanta na carne, já pensa na carne, já se identifica na carne, já tem pensamentos tentadores, já tem pensamentos imorais, já tem pensamentos errados e fala, caraca, velho, eu sou um cara podre, né? Pobre, miserável. É a identificação mental que faz com que a pessoa viva na miséria, porque ela não consegue transitar, fazer uma transição da mente por meio da fé para essa esfera gloriosa de que nós já temos recebido de Deus, essa semente incorruptível. É o que ele está dizendo aqui, ó. Um versículozinho da palavra. Um versículo, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23, está dizendo assim, cara,
Vocês têm que ter uma mentalidade de gente incorruptível, de gente que não pode pecar. Mas, pastor, a gente pode pecar? Pode, mas não deve. Por que não deve? Porque nós temos uma semente em nós que nos dá autoridade sobre o pecado. Uma coisa é a gente poder fazer coisas, e outra coisa é a gente não dar possibilidade para que isso aconteça. A gente não dá possibilidade, por quê? Por causa dessa semente gloriosa que a gente recebeu. Entendeu? A gente pode fazer muita coisa. Eu posso subir num edifício e pular do edifício. A gente pode fazer muita miséria se a gente quiser na vida. Mas a gente deve fazer? Não, a gente não deve fazer. É o que Paulo diz em Romanos. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Não reine. Não permita que o pecado reine, porque vocês agora têm o poder de permitir que uma justiça reine. Você está entendendo? Nós temos o poder de levantar todos os dias com a cabeça de justos e não de pecadores. Com a cabeça de perfeitos e não de miseráveis. Porque Deus já colocou essa semente gloriosa em nosso espírito. E quando você faz isso pela fé, o Espírito Santo tem o maior prazer de operar essa coisa poderosa. O Espírito Santo precisa achar em você uma concordância diária, não é nem diária, é contínua de fé durante o seu dia. Satanás vai atacar tua cabecinha, falando, nossa, como você é miserável, imperfeito e culpado, e tenta levantar dúvida, e tenta trazer coisas do passado, e gente falando, essa coisa todinha vai vir contra a tua vida. E você fala assim, cara, você é muito miserável. Eu sou um justo, perfeito e amado do meu Pai. Eu sou agradável. A palavra de Deus diz que Ele me fez agradável a Ele mesmo. Ele me fez agradável a Ele. Eu não estou me esforçando para ser agradável. Eu fui feito agradável em espírito. Deus olha para o Israel Silva aqui, ó, e para você, né? Se você é do Senhor, Ele está olhando para mim aqui, ó, e fala, você é agradável demais a mim, porque eu te fiz. O que Deus fez não desfaça o homem. Eu não posso fazer com que Deus seja mentiroso. Mentirosa tem que ser a minha condição mental. Eu tenho que considerar os meus sentimentos mentirosos em face daquilo que Deus é e faz. Porque enquanto eu não tiver essa ousadia, entendeu? O inimigo fará com que a mentira pareça mais verdadeira do que a gloriosa verdade. Você está entendendo tudo isso que eu estou falando para você? Em poucos minutos eu estou desfiando um evangelho diante dos teus olhos que é absolutamente poderoso para transformar a tua vida. Entende? Então preste atenção, cara, essa semente ela é incorruptível. A semente, o sêmen de Deus não se pode corromper com pecado, com miséria, com pobreza, com miséria, entende? Com culpa, com indignidade. Mas pastor, eu passei tanta coisa errada na vida. Passou, filho, mas Deus não te trata segundo a tua história. Ah, mas eu tive tanto trauma na minha vida, será que Deus não me olha segundo? Não, Deus não te trata, Deus não te trata segundo o que foi feito com você, o que você fez. Deus não te trata desse jeito, Deus te trata com aquilo que Ele fez. Caiu a ficha, está caindo a fichinha? Deus não te trata segundo as misérias que você já tem passado nessa vida. Deus te trata segundo aquilo que Ele produziu gloriosamente num espírito que é dele. Este é o território de Deus, é onde Ele fincou a bandeira do reino. Ele conquistou esse território aí dentro para sempre e colocou a bandeira dele aí, dizendo assim, esse território está conquistado de maneira absoluta. Agora conquiste a tua alma numa base diária, porque é ela que precisa ser conquistada diariamente para Deus. Conquiste esse corpo diariamente para Deus, porque o espírito já está conquistado e tem uma bandeira do santo reino de Deus lá. Através do quê? De uma natureza incorruptível. Incorruptível. Entende?
uma natureza de justiça perfeita. Alguém pode perguntar: pastor, a gente pode perder a salvação? Cara, eu detesto essa pergunta quando é feita para mim. Sabe por que eu detesto? Porque quando a pessoa pensa assim, é porque ela não captou a glória deste pensamento gloriosíssimo, dessa regeneração, dessa unidade com Deus. Tá entendendo? Porque a pessoa sempre pensa com a cabecinha carnal em termos de indignidade, de pecado, de possibilidade de queda, de possibilidade de condenação. Então, quando faz uma pergunta nojenta dessa, a resposta que eu dou é a seguinte: cara, eu não sei a respeito de ninguém, eu sei a respeito de mim. Eu não posso perder minha salvação. Eu jamais perderei aquilo que Deus realizou de maneira irreversível no meu espírito. Eu não quero saber de ninguém, eu não respondo por ninguém. Eu quero responder por mim. Eu não posso perder minha salvação. Eu não me enxergo segundo a carne. Eu não me enxergo perdido. Eu me enxergo justo. Eu me enxergo perfeito. Eu me enxergo eterno. Eu me enxergo unido. Eu não consigo pensar pela cabeça de ninguém. O que eu estou tentando fazer aqui nesse áudio é fazer com que você comece a pensar na direção certa. Se você continuar crescendo nesse entendimento, vai chegar um ponto que você fala: cara, é impossível viver segundo o pecado. É impossível viver segundo a miséria, quando Deus fez tanta glória dentro de mim. Está entendendo? É impossível eu ser corruptível na minha cabeça, na minha alma, no meu pensamento. É impossível que eu tenha uma propensão horrorosa na direção da queda, do pecado, da condenação e de uma consciência de pecado, quando Deus já me colocou tão poderosamente num território de justiça, perfeição, unidade e santidade. Então eu não respondo por ninguém, eu respondo por mim. A minha salvação é perfeita, é maravilhosa, é gloriosa. Eu estou unido, perfeito, amado. Eu estou amarrado eternamente com Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Entendeu? E o meu trabalho aqui com o Espírito Santo é apresentar você perfeito diante de Deus. É o que Paulo falou, né? Numa das suas cartas. O apóstolo Paulo fala: e me esforço todos os dias para apresentar todo homem perfeito em Cristo. É o que eu estou fazendo. Eu estou me esforçando em Cristo para que você assimile esses ensinos poderosos e seja apresentado mentalmente como perfeito diante de Deus. Porque se você não tiver esse conceito poderoso sendo introjetado na tua alma, no teu coração, você vai olhar num espelho errado e vai se enxergar errado, imperfeito. Você vai se enxergar imperfeito o dia inteiro. E existe uma grande diferença entre uma pessoa que se enxerga perfeita em Jesus e uma que se enxerga o tempo inteiro imperfeito segundo a carne. Entendeu? A firmeza de uma pessoa que se sente em Cristo é muito gloriosa. A inabalabilidade é muito grande. Aleluia. Está entendendo isso? Só para terminar então, ele diz: pois fostes regenerados, não de semente corruptível. O apóstolo João diz que nós não podemos pecar porque todo aquilo que é nascido de Deus não peca. Esta é a semente incorruptível, ela não peca. Se eu me grudar nela, se eu me firmar nela, se eu andar por ela, eu não peco. Eu não tenho prazer de pecar, eu não tenho desejo de pecar, eu não tenho mais inclinação para isso. Tá entendendo? É, cara, é muito poderoso. Muito poderoso. Aquele que é nascido de Deus não peca. O que é que peca? É aquilo que é nascido de Adão. O que é nascido de Adão peca pra caramba. Depende de onde você vai se enganchar. Entendeu? Então, você foi gerado de uma semente incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus foi essa semente divina que foi colocada no teu espírito e te regenerou lá dentro. Puf! Aleluia! Eu sou uma nova criatura.
Eu fui criado em Cristo Jesus para as obras que Ele me estabelece. É o que está escrito. E eu vou viver esse dia nessa glória, nesse poder, nessa vitória. Eu vou ter problemas? Vou ter problema. Eu vou ter tentações? Possivelmente, eu vou ter sim. O inimigo vai tentar jogar porcaria contra o meu entendimento? Vai. Mas eu calmamente vou dizer assim, sai pra lá, bicho velho, porque eu tenho justiça perfeita. Entendeu? A palavra de Deus diz assim, sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Como é que você se sujeita a Deus? Com a mente, fala assim, papai querido, graças te dou, porque eu estou no teu território, eu não estou mais no território do Adão, eu estou no teu território. Pronto, você está se sujeitando pela fé e o diabo tem que fugir da tua presença. As tentações são pulverizadas diante de você e você vive uma vida perfeita só por esse conceito diário, mental. Você não vive mais com aquela cabecinha. É possível que a gente... Não, você não vai ter essa... Não vai dar trela para as possibilidades do erro, do mal, da injustiça, da imperfeição, do adultério, da maldade, da cobiça. Tudo isso tem que ser mortificado poderosamente por esse poder glorioso da justiça e do Espírito que você já possui. Aleluia! Que vida diferente, né? Essa que eu estou falando para você é uma vida diferente. Dá uma olhada no mundo que está ao teu redor e você vai ver como é diferente o que eu estou ensinando aqui do que todo mundo está vivendo aí. Vamos orar. Pai querido, aleluia. Paizinho querido, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos gerou de novo por uma semente, por um sêmen incorruptível. Glória a Deus. É uma semente que não se pode destruir, não se pode pecar, não se pode culpar, não se pode inferiorizar, não se pode empobrecer, não pode mudar, não pode morrer. É imorrível, né? É uma semente eterna, gloriosa, bendita, que me sustenta, que me fortalece, que me traz poder do Espírito, que me traz todos os direitos legais do Salvador Jesus Cristo, que me coloca em autoridade nesse planeta, que me tira da inferioridade, me coloca em autoridade sobre o inimigo, sobre doença, sobre inferioridade, sobre maldade. Aleluia, sobre ofensa. Pode tentar me ofender de todo jeito, a ofensa não me ofende, porque eu sei quem sou, eu conheço a minha identidade. Aleluia. Senhor, abençoa a vida de quem ouve essas palavras, porque elas são tão elevadas, são tão poderosas, e a cabeça da maioria pensa tão contrário, que precisa de tempo para cair, Senhor, essa coisa entrar mesmo no entendimento, e a pessoa fala, aleluia, nunca mais vou viver uma vida segundo Adão. Eu vou viver uma vida diária segundo Jesus, segundo quem eu sou de fato. Eu te peço isso, Deus, desperta a cabeça daqueles que me ouvem, para viverem este verdadeiro evangelho. Aleluia, essa verdadeira boa nova de que o Senhor realmente entra em nós e faz a gente nascer de novo para a glória do teu reino. Aleluia. Amém, queridos? Deus te abençoe. Pensa nisso, porque é muito poderosa essa nova criação de Deus. É por ela que você tem poder contra o inimigo, contra o pecado, contra a miséria, contra acusações e contra tudo que é mal. Amém? Deus te abençoe. Deixe o seu like nesse áudio. Compartilhe, né, essas boas novas também com outras pessoas. E deixe seu comentário. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Se você é de Jesus, você nasceu de novo. Você foi regenerado pelo Pai de amor. Foi gerado na semente do Salvador, recebendo a natureza do teu Criador. Semente incorruptível que não se pode corromper, semente divina
totalmente transformou teu ser. Se você é de Jesus, você nasceu de novo. Você foi regenerado pelo Pai de amor. Foi gerado na semente do Salvador, recebendo a natureza do teu Criador. Semente incorruptível que não se pode corromper. Semente divina que totalmente transformou o teu ser. Semente incorruptível que não se pode corromper.